Olá, eu sou Maeve Rego, eu sou pedagoga e professora do município da cidade de Salvador. Olá, eu sou o Hélio, eu sou químico, professor da Universidade Federal da Bahia. E a gente veio hoje a convite para o quadro Inspire-se! Então pegue seu café, ou seu chá. vai começar a reunião pedagógica. E no Inspire-se de hoje, nós vamos compartilhar com vocês uma experiência sobre química na educação infantil. E pode ensino de química na educação infantil? Então, acho que sim, acho que pode. Será que pode? Bom, a gente vai defender a partir da pedagogia histórico-crítica que sim pode, né? Mas de que jeito que pode? A química na educação infantil, ela vai vir a serviço de um campo maior, que é o campo das ciências naturais. O que esse campo quer, né? Ele quer ensinar para as crianças como a natureza funciona e como a humanidade foi transformando essa natureza à medida que o tempo passava, à medida que a história avançava. Então, se você me perguntar, ensinar química na educação infantil é adiantar o ensino fundamental ou o ensino médio e botar a criança para estudar a tabela periódica, eu vou dizer para você que não. Não, claro que não. A gente vai pensar formas para esse destinatário, essa criança nossa, para pensar como a gente vai ensinar química para eles. Então, o que a gente vai poder pensar hoje? A gente vai poder pensar que a partir dos elementos da pedagogia histórico-crítica, nós já vamos ensinar para as crianças como a natureza funciona e como a humanidade foi transformando essa natureza desde pequenininha, desde os pequenos. Por quê? Porque à medida que essas crianças já forem crescendo, elas já vão se apropriando dessa imagem, dessa ciência, só que de uma maneira que elas, claro, que elas consigam se apropriar desse conhecimento. Então, para isso, a gente vai hoje trabalhar com um conteúdo. E que conteúdo é esse? Mostrar uma sequência em que é possível trabalhar com química na educação infantil. E que conteúdo é esse? Nós vamos trabalhar com conteúdo de solubilidade. Mas aí você pode perguntar, solubilidade? Solubilidade real? Como assim solubilidade? Bom, se você lembrar lá da época que você estudou química no ensino médio, talvez você nem lembre, né? Quem é que lembra isso? Mas se você for lembrar da época que você estava no ensino médio, solubilidade tem relação direta com alguma coisa que vai sendo colocada na outra, que você lembra lá, se chama soluto e solvente, né? Então quando você coloca esse soluto no solvente, o soluto se dispersa e na aparência, ele some. Só que a gente vai poder pensar aqui do ponto de vista científico que o que é solubilizar? O que é esse dispersar? Solubilizar é, em essência, que aquilo continua lá, continua estando lá, mas a gente não consegue ver. Isso é o conceito de solubilidade. Se eu vou dar um exemplo, que talvez tenha ficado muito abstrato, você não tenha entendido nada do que eu disse, não lembrou lá das suas aulas de química e quis correr desse vídeo. Calma, eu vou explicar. Como é que eu vou explicar isso? Imagine lá que você está lá colocando o açúcar na água. Quando você coloca o açúcar na água, ao colocar o açúcar, o soluto, a água, o solvente, quando você coloca o açúcar vai se dispersando e quando você mexer lá um pouquinho, vai parecer que o açúcar não está mais lá, mas ele está dissolvido na água. Então veja, o açúcar continua lá, continua sendo açúcar, mas você não consegue ver. E aí, certeza que a gente vai conseguir pensar como é que a gente ensina isso para as nossas crianças da educação infantil. E é aí que a professora Maeve vai mostrar pra gente. E é aí que a gente entra. O pedagogo, nesse momento, precisa compreender todas essas questões, dito já muito bem pelo professor Hélio, e aí a nossa sequência didática, que já foi executada em um dado momento, foi mais ou menos assim. A gente pode começar, e a gente começou com uma roda de conversa, trazendo imagens sobre o mar, ou trazendo um filminho curto sobre, ou ainda mais lendo um livro que se passa na praia, e fazer as perguntas disparadoras. Você já foi ao mar? Você já provou a água do mar? O que você fez? Isso tudo é uma rodinha de conversa de mais ou menos uns 20 minutos, e aí a gente passa para a experiência. Para essa experiência, a gente vai precisar de água e sal, somente. Maravilhosa! Então, a primeira coisa que você vai fazer é apresentar os materiais. E aí você vai perguntar, o que você acha que vai acontecer quando eu colocar o sal dentro da água?
ouvir as hipóteses das crianças. O que a gente ouviu é que vai parecer igual o café que eu tomei de manhã, ou o Nescau que a minha mãe faz. Elas já conseguem fazer uma associação. Fazendo um parêntese, aqui a gente está pensando, e a gente também fez, com crianças de 4 anos. Então a gente conseguiu ter bastante retorno nesse experimento específico. Continuando. Depois que você fez as perguntas de hipóteses, você vai então executar o seu experimento, colocar e misturar. E aí, a segunda coisa que você vai perguntar é: o que aconteceu com esse sal? Pra onde é que ele foi? E aí, a primeira coisa que a gente ouviu foi: sumiu, cadê o sal? Sumiu! As crianças ficaram mais ou menos com essa cara aqui. Eu sei, muito fofo. E logo depois, a intenção do pedagogo nesse momento é preciso que ele conduza a criança a entender que o sal não sumiu, que ele ainda está ali. Porque dentro do conceito de solubilidade, eles estão lá e na aparência pode ser que eles não estejam, visualmente falando. Então, o nosso próximo passo foi fazer com que as crianças provassem essa água. Quando eles provaram, obviamente a água estava salgada e foi isso que eles disseram: nossa, muito salgada, a água tá salgada, ai, tá salgada, não quero, deixa eu ver, eu também. Então, a pergunta de intervenção que a gente fez foi: ué, se o sal sumiu, como é que a gente consegue sentir o gosto dele dentro da água? Então o pedagogo precisou conduzir a atividade a ponto da criança chegar, ou se ele não chegar sozinha, a gente precisa fazer isso, a chegar na intenção de que o sal não sumiu, o sal se escondeu. Por que do ponto de vista químico é melhor se escondeu do que sumiu? Olha só que interessante. Se a gente vai conduzindo a criança desde pequena a ela entender que a matéria na solubilidade continua lá, isso vai ser importantíssimo para o desenvolvimento do conhecimento que vai aparecer das ciências, e no caso da solubilidade, ao longo do seu desenvolvimento. E à medida que a gente for aprofundando esse conhecimento de modo espiral nas séries seguintes, esse conceito de solubilidade ele pode ir ganhando mais significado. Veja, a gente não vai precisar desfazer essa concepção de que primeiro o açúcar sumiu. A gente vai só enriquecer o que significa escondeu, né? Escondeu vai dizer que o sal continua lá, envolvido pela água, e depois a gente vai poder aprofundar, falar das interações intermoleculares, das ligações iônicas, essas coisas que talvez vocês não tenham lembrando agora. Mas o que importa é perceber que escondeu garante para a criança da educação infantil o entendimento necessário, não distorcido, de como a matéria funciona, do que a solubilidade é em si, que é justamente a presença do material lá, sem que ele tenha de fato desaparecido. Pronto, então agora a gente chega na terceira parte da nossa sequência didática, que é a atividade pós-experimento. Essa atividade a gente pensou que as crianças podiam produzir bolinhas pequenas de papel crepom, produzidas por elas mesmas. A gente cortaria, deixaria previamente preparado esses pequenos pedaços de papéis para que as crianças produzissem com as mãos, utilizando aí essa coordenação motora também. E num papel já previamente impresso estaria um copo de água vazio para que elas colocassem e colassem essas bolinhas dentro, significando os grãozinhos de açúcar ou de sal, dependendo do que você fez aí na sua experiência. Em seguida, a gente colocaria um papelzinho celofane, daqueles tipos que dá pra ver através, pode ser no caso azul, não tem problema nenhum, para dar a intenção de que esses pedacinhos de açúcar estão cobertos ou estão escondidos por cima do papel celofane. Parece um pouco abstrato quando a gente está falando, mas eu vou colocar aqui, esse é o papel celofane e esse é o papel crepom. Pode não ser, a gente é da Bahia, né? Pode não ser universal para todo mundo. Uma coisa muito interessante que a gente pode ver é que, embora a professora, e nessa sequência, a gente use materiais que as crianças até podem ver no cotidiano, água, sal, veja que na escola elas ganham um outro significado. Elas vão ganhando agora um significado mais científico de que o entendimento desse fenômeno não é simplesmente o entendimento comum que a gente simplesmente faz quando a gente põe o sal na água. Perceba, né? Se a escola, como nos disse a Viane, precisa mostrar a face oculta da lua, né? Aquilo que a gente não consegue ver de imediato,
acho que essa experiência consegue ilustrar que dá pra gente fazer isso desde pequeno. Veja, mesmo que esses produtos, mesmo que essas substâncias já tenham sido usadas no cotidiano, elas agora ganham outro significado. Elas ganham um sentido mais científico para as crianças. E claro, né, a professora deve continuar trabalhando com esses materiais e deve trabalhando com essas transformações desses materiais em outros momentos, como com certeza algumas já fazem por aí. Pronto, concluída a atividade, a gente pode fazer uma exposição desses papeizinhos de papel crepom colado no copinho de água e também retomar essa conversa numa rodinha de conversa sobre outros lugares que eles estiveram na praia e eles sentiram esse gosto e o sal estando lá ou não estando lá. Talvez até seja o momento de levantar que não acontece só com o sal, esse é o momento de apresentar também o açúcar, quando acontece dentro do Nescau ou dentro do café. E aí a gente pode concluir com essa roda de conversa trazendo outros elementos para aumentar o repertório linguístico e científico das crianças. Bom, então foi isso por hoje. A gente compartilhou com vocês essa sequência didática. Vocês fiquem à vontade, a gente sabe o quanto as professoras de educação infantil são extremamente cuidadosas e criativas. Fiquem à vontade para replicar ou para pensar junto com a gente sobre esses outros conceitos. Aqui embaixo a gente vai deixar algumas coisas também na descrição e vocês também podem conversar com a gente através dos comentários. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham curtido essa discussão que a gente fez aqui. Já tenho percebido que a química não é um bicho de sete cabeças e que ela pode ser explicada desde a educação infantil. A gente espera que vocês tenham curtido muito esse Spirit e que ele de fato sirva para que vocês consigam botar em prática esses elementos para uma prática da educação infantil consciente. A gente espero que você curta muito o canal, compartilha, divulga e chama a gente de novo, que a gente tem muita coisa para falar aqui também. Tchau, gente! Tchau, gente, um beijo. Tchau, gente, beijo pra vocês. Tchau. Tchau, tchau. Será que eles viram que a gente era da Bahia? Ah, você falou que a gente era da Bahia. Eu disse que a gente era Bahia? Oxi! Você disse assim.